60% dos eleitores deixam para escolher o seu candidato no dia da eleição, no domingo, dia da eleição. 60% dos eleitores. É o que mostrou uma pesquisa Ibope feita recentemente sobre o comportamento do eleitor. A OAB brasileira está chamando atenção para o planejamento do voto. Pensar antes, discutir, pesquisar, ir atrás de informações sobre esses candidatos e para chegar no domingo, para chegar no dia da votação e ter a convicção sobre aquele nome de determinado candidato ou candidata. Presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, advogado Ricardo Breyer, bom dia. Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane, Carolina Bahia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O que está por trás dessa mobilização da OAB? Bem, a gente tem a instituição OAB tem 86 anos. Ela teve grandes nomes de presidentes que ao longo da história do país tiveram a necessidade de trabalhar em prol da defesa dos direitos fundamentais, da redemocratização do país e, recentemente, nos anos 80, a OAB, juntamente com outras entidades, liderou as diretas já e uma grande campanha nacional pela redemocratização do país que, no dia 5 de outubro de 88, foi promulgada a Constituição Federal. Coincidentemente, este ano a Constituição Federal está realizando 30 anos de existência. Ela é uma Constituição que traz a maior estabilidade de todas no país. E nessa Constituição foi prometido pelo legislador, pela sociedade civil que acreditou no reconhecimento de direitos fundamentais importantes, sociais, enfim, uma Constituição cidadã. É triste saber que, passado 30 anos da Constituição Federal, a maioria da população brasileira não conseguiu atingir minimamente esses direitos fundamentais. E eu falo aqui, aqueles que todos conhecem, a escola, a educação, o hospital, a segurança pública, a infraestrutura, a inclusão. Né? Então são 30 anos de uma democracia, né, de um país que vive esse sonho da representatividade, da política para a coletividade. E nós estamos vivendo na atualidade uma crise muito forte no país de representatividade política para fazer valer, né, esse tipo de direito fundamental prometido há 30 anos atrás. Raimundo Faoro coloca uma frase importante de que onde a política de alguma forma se mistura dinheiro público e privado, gera o patrimonialismo e consequentemente afeta gravemente a representação popular naqueles interesses sociais. Frente a isso, frente a esta triste realidade, frente à descrença da representação do poder legislativo, do poder executivo, que são pilares importantes para a democracia. Hoje nós temos apenas um pilar que também é questionado pela democracia, que é o poder judiciário. Então nós corremos riscos importantes desse sonho que homens e mulheres lá atrás trabalharam, perderam a sua vida, acreditaram na democratização do país, corre risco nesse momento. E, coincidentemente, nós temos um período de eleições. Pois é, doutor Breyer, como nós vamos falar de eleições, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual é o foco da campanha da OAB e como ela vai ser veiculada. Isso mesmo. Então nós temos essas eleições agora e temos o voto. O voto que está sendo, Rosane, Escola, Carolina e ouvintes, duramente castigado e criticado e servindo como um simbolismo de desesperança por aquelas pessoas que ainda, em movimentos de vários interesses que nós conhecemos bem, desejam que nós votamos em branco, nulo e tenha abstenções como uma forma do grande protesto. Eu tenho uma tese que tenho dito em todos os lugares que tenho ido ultimamente, dizendo que o voto não pode carregar por parte da sociedade esse descrédito, esta forma de não ter a mudança. No Estado democrático nós temos que ter a conscientização que só o voto. Só que nós temos um problema no Brasil, uma cultura de que o voto ele não é planejado. Então nós fizemos um estudo de 6 meses dentro da ordem para que a gente pudesse lançar isso nacionalmente hoje. O presidente Cláudio Lamarck do Conselho Federal vai lançar simultaneamente hoje aqui em Porto Alegre esta campanha nacional da OAB que atinge as 27 seccionais. Cada seccional do país, cada OAB de cada estado fará a sua campanha. Nós hoje lançamos essa campanha aqui no Rio Grande do Sul, concomitante com o nacional. E o mote desta campanha é o planejamento.
é um tema bem didático, ou seja, da vida cotidiana. Eu planejo as minhas férias, eu planejo a festa de aniversário dos meus familiares, eu planejo a minha profissão, eu planejo uma compra, eu pesquiso, eu vou atrás, vejo o melhor preço, mas não planejo o meu voto. E o voto nesse Estado democrático, por incrível que pareça, a conscientização popular deve ser fundamental, no sentido que ele é o único mecanismo que nós temos para mudar os representantes que vão falar em nome da sociedade. Presidente, eu fico muito preocupado, Carolina, muito preocupado com o discurso que a política não vai renovar, ou seja, nós vamos manter os deputados. Sim. Por todo o sistema que está aí, quase 90%, 80%, 90%, que não vai haver renovação na política. Aí eu pergunto a todos os ouvintes nesse momento, passado 4 anos, desses políticos que hoje defendem a ideia que vai ter pouca renovação, se esses 4 anos que eles trabalharam, pouco se fez na representatividade social, na questão dos direitos fundamentais. Nós estamos em crise nisso. O cidadão não alcança por uma gestão má política. E o mais grave, esta má política cala os bons políticos que perderam força dentro desse sistema de parlamento, onde a questão partidária, negociata partidária, fica muito mais forte, muito mais latente para a manutenção do poder. Então, exatamente, presidente, eu vou interrompê-lo só para aproveitar o ganchinho que o senhor está dando aqui para o nosso ouvinte, na defesa desse voto preparado, desse voto pensado, nesse voto planejado. Que instrumentos o nosso eleitor tem hoje, o eleitor brasileiro tem, para planejar esse voto? Quando eu lhe pergunto instrumentos, acesso a informações via na internet, acesso a informações pela própria OAB, enfim. Lhe pergunto, dentro dessa campanha de vocês, que instrumentos, que ferramentas o eleitor pode utilizar para preparar bem o seu voto e chegar preparado no dia da eleição? Bom, para isso, ter esse êxito que a gente deseja, é importante dizer como é que essa metodologia que a gente pensa. Primeiro, nós temos uma rede dentro da OAB, nós temos 106 subseções, que são filiais no Estado. Cada, praticamente, cidades, nós temos subseções da OAB, e esses presidentes de subseções também hoje, simultaneamente, estão lançando nas suas regiões, convocando a sociedade civil, as lideranças da sociedade civil, as federações, associações, para estarem nesse lançamento. Como no Brasil também, além das seccionais, as subseções. Então nós estamos pegando agentes também, lideranças, para que possa levar esta informação, chegar ao cidadão. Aqui em Porto Alegre nós estamos com a campanha cresceu muito, vocês não imaginam, e agradeço muito a participação da imprensa muito forte nesse tema, porque nós estamos cada vez mais recebendo pessoas na ordem que querem se engajar nesta campanha, porque ela não tem bandeira, ela tem a única forma clara, nítida de um processo democrático sem intenção partidária, como é a OAB, que não tem na sua essência nenhuma ideologia partidária, e sim a ideologia da cidadania e a ideologia da representação da advocacia. Então, consequentemente, nós vamos começar essa campanha hoje. Nós queremos chegar a todas as camadas. Eu recebi as lideranças comunitárias de Porto Alegre há cerca de 2 meses, bem 14 líderes da Bom Jesus, da Restinga. Conversei com essas lideranças que sofrem diariamente para tentar se manter livre do tráfico, tentar manter as suas famílias. Eu aprendi muito porque são pessoas humildes, mas que têm um senso de política e que se incomodam muito quando os políticos chegam na época da eleição para pedir voto. E eles estão conosco nessa campanha. Nós vamos criar dentro do nosso site links com outros demais sites, porque agora, uma vez tendo a convenção e a relação de agentes políticos, nós vamos estar lá incentivando a pesquisa de cada candidato para ver o que ele apresentou de projeto, o que ele votou em prol da sociedade, o que ele defendeu no voto, a intenção do partido que não condiz com o que a sociedade assim deseja, se ele está respondendo processo criminal, se ele quer a reeleição para se manter no foro privilegiado.
Eu estou muito preocupado, Rosane, Escola e Carolina, porque eu estou vendo a mesma política de conchavos hoje nas negociações, eu vejo as mesmas figuras, não quer dizer que as mesmas figuras não sejam boas, mas nós precisamos de oxigenação, nós temos que pegar a experiência da Itália, que viveu um processo de corrupção intenso, forte, e que a legislação só foi mudada quando o parlamento mudou mais de 80%. Eu tenho um histórico que me legitima a sociedade dizer que nesses últimos 4 anos nenhuma política básica, forte e essencial modificou a vida do brasileiro, muito pelo contrário, os escândalos, operações como Lava Jato, Ação 470 e outras tantas operações nos estados refletem que a política não pensou na cidadania. Eu tenho medo que o Brasil seja um Rio de Janeiro, onde seu governador está preso, presidente da Assembleia Legislativa preso, Tribunal de Contas também sob suspeita. Aquilo ali é um reflexo de que se nós não nos dermos conta, nós vamos cair naquilo ali. E me parece que as coisas continuam. Isto, o povo, a cidadania tem que ter consciência. É por isso que nós estamos trabalhando fortemente. Eu tenho que agradecer publicamente algumas pessoas que estão junto com nós. Por exemplo, os alunos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, que fizeram 2 vídeos populares muito bons que serão lançados hoje, que dá essa linguagem didática de como planejar o voto, né? Nós fizemos um rapper também, muito importante, que com a rapper aqui de Porto Alegre, que é Lega Jaque, que fez uma linguagem popular do voto consciente, da importância popular. Nós visitamos várias pessoas, nós vamos ter 2 cientistas políticos que vão alertar hoje rapidamente no lançamento da campanha do Teatro São Pedro, que é o Luciano da Roça e a Silvana Krause, que vão falar da importância da essência desse voto, da conscientização do voto. Visitei federações, associações, visitei a igreja, Dom Jaime, enfim, ontem eu tive uma notícia muito interessante que foi a OAB, um grande grupo de taxistas querem se engajar na campanha para colocar no táxi lá o panfletinho da importância da conscientização do voto. Então, eu estou vendo que isso está tomando uma proporção que é necessária. E eu já estou tratando, e estamos tentando com os presidentes de escola de samba para ir nas periferias onde não chega a informação devida, onde existe uma vulnerabilidade que é seduzida facilmente pela má promessa política e ali vende seu voto. Acho que isso não tem mais espaço. E nós temos que fazer o que a Itália, o que a Inglaterra fez aqui, que a Alemanha fez, o que a própria Espanha fez, dizer que as eleições, elas não podem mais ficar na mão de partidos políticos. A eleição é a sociedade que tem que assumir essa titularidade. Isso passa pelo voto. Só para a gente encerrar, doutor Breyer, como a OAB vai liberar, vai divulgar sites confiáveis em que as pessoas possam consultar a ficha pregressa dos candidatos para saber se eles são confiáveis ou não? Nós temos o TRE, né? O TSE, eu falei com o presidente Dallagnol, o TRE que está sendo um parceiro enorme, o Tribunal Regional, nesse tema, onde nós vamos fazer esses links com eles, porque eles têm essa informação correta e esse é o site Fidalgo. E eu quero, aproveitando, Rosane, a tua pergunta, fake news. A gente está falando para todos os advogados do Rio Grande do Sul e conclama a todos os advogados que têm uma opinião e que fazem da sua opinião uma transformação social. Não compartilhem notícias na internet que não tenham certeza. Nós temos que evitar que essa seja uma eleição de fake news, como vai ter muito. E na parte dos advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, é importante que todos tenham essa consciência, que vocês, advogados, formam opiniões e tomem todo o cuidado devido na hora de compartilhar. Isto também faz parte da campanha, ou seja, não a fake news, tentar minimizar esse problema. Então, consequentemente, é uma campanha bonita. O Ico Gomes vai estar junto conosco hoje, desenvolvendo um trabalho bonito, as associações, federações, as entidades. Espero todos no São Pedro para dar o pontapé inicial e no andar desta campanha até a eleição, nós, consequentemente, vamos informar as ações e vamos atualizando junto ao site da OAB e nós vamos amadurecendo cada vez mais a campanha, querendo que as pessoas tenham planejamento, tenham consciência. Não adianta reclamar. Esses que estão lá foram pela via normal, pelo voto, mas muito pelo desconhecimento, pela uma forma sedutora de voto. Agora, a população
está cansada, está sofrendo, e é importante esta campanha e ter a noção de que nós temos que planejar o voto. Vamos pesquisar. Talvez, e o sonho seja esse, que a gente possa iniciar uma mudança de cultura, vendo o voto não como um ato de desmerecimento, um ato de protesto, mas como um ato de uma possível forma de uma mudança política nesse país. Obrigado, presidente.